Hoje a presença é do Juarez Gustavo Soares, capixaba, único capixaba a escalar o Everest, um dos poucos brasileiros a fazê-lo. E a riqueza de uma experiência dessa, que pode ser apropriada de várias maneiras, tanto no campo da fisiologia, da biologia, da resistência, da atividade física, como também das profundas reflexões que uma experiência de solidão dessa na montanha desafiadora e mortal, é o que o Juarez pode nos apresentar nessa conversa que nós estamos tendo com ele. E eu transfiro para você exatamente esse questionamento, Juarez, porque é um momento de solidão, é um momento de desconforto físico muito grande, né? É um momento, aquilo que você falou no programa anterior, dos truques da mente, que pode começar a lhe questionar o que eu estou fazendo aqui, Sim, né? sim. E a gente sente também um pouco da nossa limitação e o desafio que você tem entre a perspectiva de realizar, de conseguir alcançar a sua meta e a perspectiva de ter um bom motivo para desistir. Isso tudo vem à mente, né? Sim, isso tudo enquanto a gente está no dia a dia, fazendo, cumprindo as nossas obrigações do dia, isso tudo está viajando e flutuando de algumas maneiras, algumas vezes de forma consciente, de outras vezes de forma inconsciente. Então a gente acaba tendo que lidar com isso tudo. E o montanismo, ele de fato, Eustáquio, embora seja uma atividade que a gente possa fazer com um colega, possa fazer em grupo, é acima de tudo uma atividade muito solitária. A gente fica a maior parte do tempo com a gente mesmo. Com a gente mesmo. Então é uma viagem muito grande também a esse interior, né? Uma jornada assim, de fato de autoconsciência, de autoconhecimento. E, nesse sentido, é muito rico. Agora, Juarez, tem atividades que também proporcionam uma interiorização, né, uma reflexão, mas normalmente essas reflexões e essa introspecção nos remete a muitos papéis. Então a pessoa empreende algumas atividades que produzem isso, reflexões sobre os seus vários papéis sociais, como pai, como esposo, como patrão, como empregado. Mas no caso ali seu, toda essa reflexão de vocês ali, ela é muito focada naquilo que você está fazendo no momento, né? Sim. É muito curioso porque, embora a gente tenha uma consciência do objetivo principal, que é chegar ao cume, a gente está lá para isso, o foco nosso é tão somente na tarefa do dia, o que a gente tem que cumprir aquele dia. Porque, de certa forma, a gente só dá conta daquilo. Se for pensar, puxa, eu ainda tenho mais 30 dias aqui na montanha, eu tenho tantos ciclos de aclimatação para fazer, talvez a gente não dê conta. A ansiedade, o estresse que a gente fica em função dessa expectativa seja muito grande. Então a gente acaba tendo e aprendendo sim, eu tenho o foco principal, mas é um passo de cada vez. Então hoje eu só tenho que dar conta disso daqui. É essa a tarefa do dia. E os Sherpas, que é o povo que vive lá na montanha e que são os nossos guias, eles vivem isso de forma muito intensa, porque eles têm uma consciência muito grande do que a montanha significa para eles e, na verdade, assim, do tamanho deles diante de algo muito maior do que eles e de algo que eles não têm no controle total. A montanha é fonte de vida para eles, mas pode matar, né? Sim, e eles têm uma consciência muito forte disso. É interessante isso, né, Sim. rapaz? Agora, uma outra coisa também, outra lição que deixa, principalmente nessas regiões que tem um ar rarefeito, é simples, basta ir a Cusco aqui que se percebe, é que como o ar é rarefeito e o oxigênio é pouco, tem que ter uma economia de oxigênio traduzida na paciência de se deslocar, né? Ou seja, Sim. Tem que andar devagar, tem que fazer lento, né? Sim, você encontrar esse ritmo é crucial. E a sensação que a gente fica, de fato, é que tem alguém dentro de você, assim, do tipo, coração, você precisa bater, toma aqui sua cota de oxigênio. Pulmão, você tem que respirar, está aqui. Mente, se consome demais, sua cota é racionada. Por isso que a gente fica assim, um pouco com a sensação, né, de uma certa confusão mental na montanha, mas de fato é isso, o oxigênio não é suficiente para alimentar todos os órgãos que a gente precisa. Por isso essa certa sensação de falência, né, de alguns órgãos em alguns momentos. Agora, Juarez, aqueles 3
3 horas da manhã do dia 22 de maio, 3 horas e 11 minutos. Você chega no topo. Na literatura daquele povo de lá, eles falam como inefável todo sentimento que não consegue ser expressado. O que você sentiu naqueles 15 minutos foi muito mais que alegria, né? O que você sentiu? Você consegue verbalizar? De fato é difícil verbalizar, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma alegria, uma emoção muito grande, mas muito grande, mas o sentimento que reina naquele momento é um sentimento de gratidão, e tanto pelo Sherpa que me acompanhava, o Pasang, que foi um grande companheiro, sem o qual eu não teria feito o cume do Everest. Então, uma gratidão muito grande ao Pasang, uma gratidão muito grande a Deus pela oportunidade, porque é uma oportunidade muito especial, mas, ao mesmo tempo, tem um lado racional muito, muito forte, gritando dentro da gente, em função do que a gente, por saber o que nos espera na descida, sabe? Então eu diria... Você não dá por concluída ainda a conquista. Exato. Eu diria assim, talvez aonde o verdadeiro cume de uma montanha é a segurança do campo base. É quando a gente retorna em segurança, que aí sim a gente consegue relaxar e celebrar. Lá em cima a gente não celebra, a gente agradece, mas a celebração é só na segurança lá do campo base. A presença hoje é de Juarez Gustavo Soares, empresário e montanhista, compartilhando conosco a experiência singular de chegar ao topo do mundo. A gente volta já. Voltamos com a presença do empresário e montanhista Juarez Gustavo Soares. Juarez, nós estamos falando a respeito dessa experiência e você falou a respeito da verdadeira conquista, se consolidar quando você desce em segurança, ou seja, esteja assegurado de que foi e voltou. Mas você particularmente enfrentou uma situação de dificuldade no que diz respeito a digamos assim, como é que se chamaria isso? Desleixo não, uma negligência com relação aos comportamentos preventivos que você deveria ter adotado. Sim. Explica. Nós saímos rumo ao cume a partir do campo 8 às 5 horas da tarde. Então a gente escalou à noite, isso de certa forma é comum lá no Everest. Saímos num fim de tarde, de tempo muito bom e sem vento. E eu, a despeito da experiência prévia, eu cometi o erro de começar a escalada com meu óculos na testa. Quando começou a ventar, quando começou o clima ficar mais complicado um pouco, que eu desci com os óculos, naturalmente pelo calor que eu emanava, o óculos ele embaçou muito rapidamente. E era um trecho muito crítico do Everest, muito crítico da subida, e eu achei por bem subir novamente os óculos e fiquei então tomando muito vento e muito frio nos olhos, de maneira que na descida eu congelei a minha pálpebra. Quando o sol nasceu, já no processo de descida, eu percebi que eu não estava enxergando direito, na verdade eu estava enxergando só vultos. E com isso eu perdi aquela capacidade de perspectiva, de perceber, né? Então, distância, profundidade, eu perdi essa capacidade. De maneira que cada passo que eu tinha que dar, cada movimento que eu tinha que fazer, eu tinha que parar, pensar, calcular, medir, errar, acertar. E isso me gerou um desgaste enorme. A minha descida ela foi muito desgastante. Eu estava tranquilo, porque o tempo estava bom, eu tinha tempo, horas suficientes para chegar em segurança até o campo 4, mas foi muito desgastante. Foi um dia longo e difícil nesse sentido. Eu levei 10 horas do campo 4 até o cume, deveria ter levado em torno de 5 horas nessa descida até o campo 4, novamente, eu levei 8 horas. Mas, felizmente, cheguei bem no campo 4, mas no dia seguinte, quando eu acordo, meu olho nem abre. Então eu falei, puxa, vai ser outro dia longo, hoje aí a gente desceria até o campo 2, seria este o plano, como de fato cumprimos o plano, mas foi novamente outro dia longo, outro dia complicado.
Onde a paciência foi muito requerida. Muita paciência, muita prudência, muita Ou seja, quem está com pressa vai devagar. Exatamente. Agora, o inevitável disso, o previsível disso é que isso te credencia como um acatado palestrante motivacional, né? Reformulador de planejamentos para a empresa, e certamente as metáforas vêm empreitada dessa com a das aventuras empresariais são óbvias, né? Pode estabelecer muitos pontos de comparação, de analogia, né? Sim, eu entendo que a montanha ela é uma metáfora muito rica e muito fácil para vários setores da vida, e no caso, que é o que me chama muita atenção, para o mundo corporativo. Então eu gosto de fazer essas associações de montanha com o mundo corporativo, no que diz respeito à tomada de decisões, no que diz respeito a essas armadilhas mentais, no que diz respeito a agir em ambiente de extrema pressão. Eu gosto de trabalhar essas analogias. Lidar com as variáveis não controláveis. Que, no caso, né, é uma característica muito forte do montanismo, quer dizer, você lidar com o imponderável, com aquilo, né, que não controla, e a gente acha, né, que tem o controle das coisas, e na verdade tem muito pouco. Então eu gosto de trabalhar essas coisas, eu gosto de trazer essas analogias relacionadas a resultado, sim, tem consciência de onde quer chegar, mas de certa forma é contido, né, pela segurança, sim, mas eu também quero voltar vivo, né? Sim. Então essa política de risco, e também limitado pela ética, né, que aí é uma questão comportamental. Sim, eu quero fazer o prumo, eu quero atingir o meu objetivo, mas quem eu quero ser para atingir esse objetivo? Né? Então eu acho que essa pergunta, ela vale, é uma questão ética, e ela vale para a montanha, mas ela vale, né, para a nossa vida e para a vida profissional e para os desafios que a gente tem também, né? Quer dizer, quem a gente quer ser. Ou o que a gente precisa ser, né? Ou o que a gente precisa ser para atingir esse objetivo. E você está agora com disponibilidade, com vontade para estar começando a fazer esse tipo de propagação e de compartilhamento, Juarez? Eustáquio, eu penso que uma experiência dessa, ela se completa à medida que a gente compartilha. Então, igual a gente está aqui conversando, enquanto a gente está conversando, eu estou aprendendo e fazendo sentido de várias coisas que eu vivi lá. E profissionalmente, eu tenho feito esse trabalho com desenvolvimento de lideranças, juntando a experiência profissional que eu tenho, um mestrado no INSEAD, na França, que é uma escola de negócios muito bem conceituada, e essa experiência no Everest. Então, trazendo essas analogias e, de alguma forma, tentando ajudar líderes, jovens líderes aí nos desafios e nas jornadas aí que eles têm. Agora, deixando as plateias corporativas momentaneamente de lado e voltando para as montanhas, quais são as que se apresentam no horizonte do montanhista inveterado? Pois é, né? O mundo está cheio aí de montanhas lindas. Hoje eu tenho um projeto que, assim, enche meu coração, que é com meus filhos, de subir as 10 montanhas mais altas do Brasil. A gente já fez 6, temos aí 4 para fazer, embora a gente não tenha muita pressa também não, que enquanto está pensando nisso, a gente está junto. E das montanhas aí do mundo, né? Quer dizer, eu tenho vontade de voltar no Denali, no Alasca, para eventualmente completar os 7 cumes, exatamente. E estou também desenvolvendo um programa de lideranças para a gente ir até o campo base do Everest, a 5.400 metros, num programa de desenvolvimento de lideranças. Esses aí com restrição sérias de ordem de faixa etária e condições físicas, não? Com certeza. Para ir num programa desse, o médico tem que dar o ok, né, de que a pessoa está apta fisicamente, né, para ir. Mas nas suas palestras também, nas suas palestras, inclui alguma outra modalidade de treinamento? Sim. Então, além das palestras, tem diversos treinamentos que partem dessas analogias com a montanha e, mais especificamente, esse programa de Experiential Learning, né, que é aprendendo através da experiência, que é justamente tirar a pessoa do ambiente
natural que ela está, ou do que seria uma sala de aula, e levar para um outro ambiente, submeter a outro tipo de realidade, de situação, de convivências, onde eu acredito o aprendizado e a transformação, ela ocorre de maneira mais eficaz. Quero primeiro me congratular com você, né, por essa façanha fantástica e agradecer muito a sua presença e já a sua generosidade de estar compartilhando conosco isso. Muito grato. Eu que agradeço. A presença do empresário e montanhista Juarez Gustavo Soares. Até já.